Essa é a segunda parte do vídeo sobre vinhos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vinhos brancos, frisantes e espumantes. Se você ainda não viu, já tem o vídeo sobre os vinhos tintos aqui no meu canal, vou deixar o link aqui abaixo. E como eu já falei no outro vídeo, eu não sou profissional, sou apenas uma pessoa que gosta bastante de degustar um bom vinho, mas nesse vídeo eu vou falar de forma bem descomplicada mesmo, até porque eu não sou profissional da área, então eu vou usar os termos bem básicos, que é a maneira que eu gosto de me comunicar e é a maneira também que vocês vão entender para descomplicar mesmo esse negócio de vinho. E assim como no outro vídeo, eu vou começar mostrando também os acessórios para o vinho branco e para o espumante. Então, a taça do vinho branco, ela é um pouco diferente da taça do vinho tinto. Ela é uma taça que ela é mais alta e mais fina. Ela tem essa haste aqui, essa parte mais comprida. Por quê? Porque o vinho branco ele é servido numa temperatura mais geladinha, né? Então, para evitar o contato da tua mão quente, da temperatura do teu corpo com o vinho, para não aquecer o vinho. Então isso aqui vai ajudar a manter a temperatura do vinho ali mais agradável, mais geladinha. Ela é mais fina aqui, por quê? Porque ela sendo mais fina, ela vai concentrar mais os aromas do vinho. Mas enfim, isso aí, né? Como eu falei, a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais chatinho pra essas coisas, mas não é um negócio assim que tipo, vocês estão começando a beber vinho, vai interferir muito, sabe? Isso aí é mais quando a gente começa a apreciar mais os sabores mesmo, não é uma regra assim. E pro espumante, né, a tacinha, aquela coisa que eu falei pra vocês do vinho tinto, vale aqui também, a tacinha, né, ela mais fina, a tacinha de cristal, parece que deixa o vinho, o espumante mais gostoso, né, parece que o aroma fica mais intenso, enfim, então vale a mesma regrinha, né, de você pegar sempre as tacinhas mais finas, tacinhas de cristal, que parece que intensifica o sabor do negócio. E uma coisa que é importante também é um baldinho de gelo. Aqui eu tenho um baldinho com um apoio, mas o baldinho de gelo é legal porque você coloca uma parte de gelo, uma parte de água e deixa o vinho ou o espumante aqui dentro, então ele vai ficar numa temperatura agradável. Você não precisa estar guardando ele na geladeira, por exemplo, e tá buscando o tempo todo, né? A temperatura do vinho branco, dos espumantes, varia muito, assim, de 8 a 12 graus, dependendo do vinho, do espumante. Espumante, por exemplo, é servido entre 6 e 8 graus, né? O correto. E os vinhos mais leves, ali em torno de 10 graus, os vinhos brancos mais encorpados, 12, 14 graus, dependendo do vinho. Eu vou confessar pra vocês que eu gosto do espumante do vinho branco mais gelado, um pouco mais gelado que isso, o que não é o correto, porque dizem que o vinho, espumante muito gelado, ele acaba perdendo um pouco o sabor, os aromas. E muito quente também acontece a mesma coisa, ele vai ficar mais alcoólico, não vai ficar com o sabor que ele teria que ter. Mas eu, Vanessa, gosto de deixar um pouco mais geladinho, então eu gosto de deixar o vinho branco, por exemplo, sempre na geladeira e um pouquinho antes de tomar, ou eu coloco no baldinho de gelo, ou eu coloco um pouco na cervejeira do Felipe ali pra dar aquela geladinha, porque eu prefiro mesmo. Qual é a diferença de vinho frisante, vinho espumante? Então são todos produzidos com as mesmas uvas, dependendo do vinho, né, do espumante, enfim, mas é tudo vinho. A diferença tá na fermentação, ou, para vocês entenderem melhor, no gás. O espumante, ele é o que mais vai ter as bolinhas. O frisante é tipo um espumante, é tipo o meio termo entre o vinho e o espumante. Ele vai ter o gás, mas em menor quantidade. E o vinho mesmo, vinho seco, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de gás, então vai ser o vinho normal. Então essa é a diferença. Outra coisa, a diferença entre espumante e champanhe. Todo champanhe vai ser espumante, mas nem todo espumante vai ser champanhe. Pra gente chamar de champanhe, ele tem que ser produzido lá na região de Champanhe. Então ele leva esse nome por causa disso, por causa da região que ele é produzido. Então os que a gente compra aqui, por exemplo, esses aqui, eles são todos chamados de espumante, porque não são produzidos lá. E nos vinhos brancos vale aquela mesma coisa
dos vinhos tintos, que eu já falei pra vocês. Tem os vinhos secos, né, os vinhos brancos secos normais, aí vai ter os vinhos demi-sec, que são os vinhos que tem um pouquinho de açúcar, tem os vinhos que são doces, que aí é acrescentado açúcar mesmo, que muita gente gosta de tomar vinho branco bem docinho, né? E diferentemente dos vinhos tintos, que eu falei que eu não gosto de vinho tinto doce, né? Os vinhos brancos tem alguns vinhos que são mais adocicados e que eu gosto, que são vinhos com uma qualidade bem legal e que eu vou dar a dica de alguns aqui pra vocês. Então, os vinhos brancos, eles são vinhos mais leves, são ideais para dias mais quentes, são fáceis de harmonizar. São vinhos que, como eu falei assim, eles são mais leves. Muitas vezes eu tomo um vinho tinto à noite, por exemplo, e no outro dia eu acordo, tipo, me sentindo meio pesada, porque ele é um vinho mais intenso, mais encorpado, mais alcoólico. E já o vinho branco é aquele vinho que é super leve, sabe? Tipo, você toma assim, você continua leve, tipo, no outro dia eu acordo super bem. Nunca me dá essa sensação, assim, de, sabe, de um peso mesmo, que às vezes o vinho tinto me dá isso, e o vinho branco não. Ele é aquela coisa super leve, geralmente é menos alcoólico, é uma bebida legal pra beber no verão mesmo, mas eu, como uma boa apreciadora de vinho branco, bebo no verão, no inverno, tanto faz. Geralmente eles combinam com comidas mais leves também, com peixes, frutos do mar. Geralmente atrás da garrafa tem a sugestão de consumo. Deixa eu ver na qual que eu tava vendo. Essa aqui, ó, a sugestão de consumo com queijos e peixes. Então geralmente na garrafa tem também aqui a temperatura, ó, de 6 a 8 graus para servir e o que fica legal para harmonizar com essa bebida. Então é sempre legal dar uma olhada nos rótulos. Essa aqui tá pingando porque ela tá na geladeira. Vou começar falando desse vinho, que é um vinho, quem assistiu o vídeo de vinho tintos, é legal dar uma olhada lá. Ele é um vinho reservado, que eu falei pra vocês que é uma linha mais inicial, né? É uma linha mais em conta. Esse aqui é da Santa Helena, que é um vinho chileno, e é o Chardonnay. Chardonnay é a minha uva favorita, então geralmente quando eu vou no mercado, pra comprar, eu procuro ela. Tem uma outra uva, que é a Sauvignon Blanc, que é uma das mais famosas, das mais fáceis de encontrar. Por que que eu não gosto da Sauvignon Blanc? Ela, assim, geralmente os vinhos dessa uva, eles são mais leves, mas eles têm um gosto específico que o pessoal chama de, tipo, um gosto herbal. Sabe aquele Trident que tinha uma vez, que era Trident herbal, que parecia um gosto de grama? Então, a uva Sauvignon Blanc, ela tem isso aí, ela tem aquele gosto de grama molhada. Mas Vanessa, você já comeu grama molhada pra saber qual o gosto? Nunca comi, mas a gente sabe, tipo, essa comida tem gosto de terra, a gente nunca comeu terra, quer dizer, como criança talvez já, né? Mas a gente sabe pelo cheiro mais ou menos o gosto, né? Então o Sauvignon Blanc tem isso, e é uma coisa que não me agrada muito. Geralmente ele é mais ácido também, mais seco, então no meu paladar eu não acho muito legal, eu acabo nunca comprando ele. E já o Chardonnay, ele é um vinho que ele é bem aromático, ele é menos ácido, não tem esse gosto aí herbal, só que ele varia muito também do lugar que é produzido. Tipo, se é produzido num lugar mais frio, ele vai ter algumas características, se é produzido num lugar mais quente, vai ter outras, mas enfim, geralmente os que a gente encontra por aqui, os mais básicos, eles são assim, mais amanteigado, sabe? Aquele vinho tipo mais cremoso que você coloca na boca, parece que ele desce melhor. Ele é um vinho mais encorpado também. O Sauvignon Blanc, por exemplo, ele é mais leve, esse é mais encorpado, então é um vinho legal pra você tomar comendo alguma coisa, sabe? Tipo, vai comer um risoto de camarão, por exemplo. Esse vinho é bom pra você tomar acompanhando a comida, na janta, por exemplo. Não é um vinho assim leve pra tomar na piscina, por exemplo, sabe? Que aí tem que ter um vinho mais leve. Depois eu vou mostrar pra vocês um ali que é ideal pra isso. Mas é o meu favorito, acho que por ser mais encorpado e por ter muitas vezes essa característica do amanteigado na boca, que não é aquela coisa seca na boca, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto mais dele. Então, quando me perguntam
qual vinho comprar, eu dou a dica do Chardonnay, porque é o meu favorito mesmo. Mas isso varia muito de gosto para gosto de pessoa para pessoa, né? Esse aqui, por exemplo, que eu falei que é um vinho mais em conta, que ele é a da linha o reservado, que é tipo um pouco mais, como é que eu vou dizer, inferior das vinícolas. Tem o reservado, o reserva, o gran reserva, mas não que ele seja ruim, é só de uma linha um pouco mais básica. Paguei R$30 nessa garrafa, então não é um vinho que tem um custo tão alto. Tem aqui um que, nossa, esse eu já mostrei, o vinho tinto, que é um vinho La Linda, e esse é o Torrontés. O Torrontés é bem clássico assim dessa região da Argentina e também é um vinho que me agrada muito. Ele é mais leve, não é tão encorpado como o Chardonnay, mas ele assim, ó, ele tem um aroma tão intenso que lembra tipo um cheirinho meio floral assim, sabe? Parece um buquê de flores no nariz, só que quando você toma, ele é leve, então ele tem um aroma muito intenso. Para quem gosta desse negócio de cheiro, eu gosto muito. Aquele vinho, quando você coloca na taça assim, você sabe, sente forte o aroma floral, mas quando você bebe, ele é super leve. Então é um vinho que eu recomendo muito também, e o La Linda é sensacional. Esse ele é um pouco mais caro, que eu falei pra vocês no outro vídeo. Esse eu paguei R$63, então é uma garrafa com preço mais alto, então para momentos mais especiais. O legal é que aqui, ó, a garrafa, a abertura, não tem rolha, então quem tem dificuldade aí, que eu comentei, né, às vezes a gente vai abrir um vinho, pede lá pro marido, pro namorado, abre o vinho pra mim porque eu não consigo abrir, não consigo tirar a rolha. E esse não, esse ele tem esse negocinho que é só girar aqui, ó. Uma dica, já que eu tô falando disso, essa dica aí talvez vai mudar a vida de vocês. Muita gente, quando vai abrir isso aqui, pega, começa a girar, segura o vinho aqui, começa a girar aqui, né? Aí fica difícil de abrir. Sabe qual é o segredo? Você tem que segurar o vinho aqui, aí você gira, aí ele vai abrir facilmente. Eu sempre vejo as pessoas pegando aqui, ó, aí ele empaca e não abre mesmo. Façam o teste, segure a garrafa sempre aqui, aí você gira. Nossa, que vontade de abrir! Mas tô gravando o vídeo de manhã, mais uma vez não dá, né? Tem que esperar um pouco. Aqui, outra dica, essa sim é uma dica muito legal. Um vinho jovem e refrescante. Ele já diz aqui que é o vinho verde. O vinho verde, ele tem origem portuguesa. E esse é o Casal Garcia, que é muito fácil de encontrar. Eu paguei nele... É um preço um pouco mais alto também, acho ele carinho, mas dependendo do lugar vocês encontram mais barato, R$47. Mas é aquele vinho assim, ó, que você pode beber, só beber ele, não precisa ter nada acompanhando, pode beber na beira da piscina, que ele é leve, é jovem, é refrescante para aqueles dias bem quentes, sabe? Coloca ele num baldinho de gelo na beira da piscina, maravilhoso. Então esse, ele é o normal, né, o tradicional vinho verde. Aí, dessa mesma linha Casal Garcia, para quem gosta de vinho doce, fica a dica. Tem um vinho que ele tem a embalagem, se não me engano, é azul mais tipo turquesa, que é o Sweet, que é o vinho doce. É esse mesmo vinho, só que ele é adocicado. Então, pra quem curte aí um vinho mais docinho, né? Eu mesma, o vinho branco, eu até gosto do vinho mais docinho. Não é o meu favorito, assim, que eu vou beber muito, mas tipo uma taça do vinho mais docinho eu acho legal. E já provei esse doce do Casal Garcia, que tem essa embalagem, acho que é turquesa, e vale a pena, é muito bom mesmo. Pra quem gosta de vinhos mais adocicados também, outra dica, procurar os vinhos que tem escrito na embalagem colheita tardia. Geralmente eles são bem mais adocicados, geralmente eles têm a cor amarela um pouco mais escuro, por causa dessa colheita tardia, mas aí eles são bem adocicadinhos mesmo, são bem gostosos. Fora essas uvas que eu mostrei aqui, tem uma imensidão de outras uvas, mas eu tô falando aqui pra vocês dos meus favoritos, dos que são até mais fáceis de encontrar em mercados, enfim, e são os que eu mais gosto. Assim, tem outras variedades, dependendo do gosto da pessoa, mas se você der um Google aí você encontra um monte de informações sobre os outros, mas os que eu mais tomo e que eu indico geralmente são esses aqui. Pulando agora para o mundo dos frisantes, eu tenho um frisante aqui e eu vou mostrar pra vocês, vou dar a dica, e que é legal também pra quem gosta de uma coisa mais adocicada. O frisante, só pra relembrar, é aquele que eu falei que é entre o vinho normal e o espumante. Ele é
um vinho que é gaseificado, mas não tanto quanto o espumante. Então eu tenho a dica aqui de um que é legal e que o preço você consegue comprar por um preço bem legal. Esse, por exemplo, acho que foi em torno de R$28, que é o Lambrusco. O Lambrusco, geralmente ele é feito com a uva Lambrusco e ele é produzido na Itália, na região de... Vou pesquisar aqui porque eu não lembro. Na região de Emília-Romanha. É um vinho que ele é geralmente leve, mais adocicado, com baixo teor alcoólico. Então é aquele vinho gostoso, assim, pra beber, tipo assim, até durante o dia, sabe? Vai fazer um happy hour com as amigas, por exemplo. É gostoso abrir esse vinho, porque ele é levinho, ele é gostoso mesmo. É um dos vinhos favoritos aqui de casa, tipo, a minha mãe gosta muito, a minha sogra gosta muito. Então quando a gente se reúne, vamos abrir um Lambrusco, porque a gente sabe que todo mundo vai gostar, todo mundo vai curtir o momento. Então, pra quem gosta também dessa coisa mais docinha, é bem legal. E como eu falei, você encontra com um preço bem bacana, tipo em torno de R$28. E o teor alcoólico, olha só, é 8%, então ele é bem levinho mesmo. Agora vamos passar para os espumantes. Gente, eu amo espumante, eu acho uma bebida muito fina, é uma bebida que tem uma explosão de sabores mesmo. É aquela bebida que a gente geralmente comemora, né? É uma bebida que tá sempre presente em momentos felizes, em momentos legais. Então acho que é por isso que a gente tem essa relação, né? Tipo, de amor com a espumante mesmo, porque geralmente a gente abre uma espumante para comemorar alguma coisa. E assim, o espumante tem vários tipos. Desde as mais secas, sem nada de açúcar, até as adocicadas. Então, geralmente as pessoas gostam, né, das espumantes mais adocicadas. Eu gostava muito das mais docinhas, agora eu tô indo já mais pra um pouco menos doce, sabe? E eu vou explicar pra vocês a diferença. Tem a espumante Brut, que eu tenho essa garrafa aqui muito linda, da Monte Pascoal. A Brut, ela é seca, então ela leva um pouquinho de açúcar, mas ela continua sendo bem amarga, então não é todo mundo que gosta também. Então se você tá entrando nesse mundo, eu não recomendo iniciar por uma assim tão seca, tão amarga. Depois da Brut tem a Demi-Sec, que eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar pra vocês. A Demi-Sec, ela é semi-seca, ela não é nem tão amarga e nem tão doce, então é ali o intermediário, né, pra quem não gosta de uma coisa muito doce, não gosta de uma coisa muito amarga. Aí depois disso temos a Moscatel. Eu tenho uma da Zanotto, que é a nossa favorita, a vinícola fica aqui em Vacaria mesmo, só que a Moscatel é a que mais tem açúcar, porque ela fica assim maravilhosa, não é que ela seja, nossa, extremamente doce, não, ela é agradável ao paladar. Dependendo da espumante que você toma, a Moscatel, tem umas que são mais doces, umas são, por exemplo, a Casa Perini Aquarela, eu não tenho ela aqui, mas ela é uma garrafa linda, rosé. Ela é, assim, uma das mais doces pro meu paladar, mas é muito gostosa. E essa Zanotto aqui eu acho que é bem equilibrado, assim, sabe? E pra mim essa da Zanotto é uma das melhores aqui da região, não pelo fato de ser aqui de Vacaria, né, que uma honra ter uma espumante tão gostosa aqui na nossa região. E eu falo que eu gosto disso, eu gosto de valorizar as coisas da nossa região. Eu acho que a nossa região produz muita espumante legal, sabe? Tem muita variedade boa mesmo, gostosa, e essa até é a marca que teria no nosso casamento e terá no nosso casamento, que foi adiado, né? Mas foi a espumante que a gente escolheu pro casamento porque ela realmente agrada muita gente. E tem uma outra versão de espumante, só pra finalizar o vídeo, pra não ficar muito longo, que essa é da Monte Pascoal, da mesma vinícola que eu falei de Farroupilha, que é a Moscatel Ice. Então agora tá bem alta esse negócio dos espumantes Ice, né? Moscatel Ice. Como é que é? Ela é bem leve, gostosa também assim pra tomar na beira da piscina, e é pra tomar com gelo ou fazer drinks com ela. Mas geralmente você pega uma taça, aí não uma taça de espumante, pega uma taça de drink mesmo e coloca, enche ela de gelo e larga o espumante em cima e coloca uma rodelinha de limão ou alguma outra frutinha.
que aí fica uma coisinha bem leve mesmo, tipo assim, bem beira de piscina, sabe? Então é um negócio bem legal pro verão. Olha a garrafa, que linda essa aqui, né? Bem colorida. Então é legal, sabe? Pra você brincar assim com o espumante mesmo, pra deixar ele mais leve do que ele já é. Bom, mas então acho que era isso que eu tinha pra falar sobre os vinhos brancos, sobre os espumantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha descomplicado um pouquinho a vida de vocês que estão iniciando nesse mundo. Volto a repetir que não sou profissional, eu entendo bulhufas sobre o assunto, eu só sou uma apreciadora mesmo, então o pouco que eu sei é só porque eu gosto de beber mesmo, porque eu gosto de apreciar isso. Mas eu espero mesmo que tenha descomplicado um pouquinho aí a vida de vocês. Então é isso aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!